Olá pessoal, tudo em paz com vocês? Eu espero que vocês estejam bem na medida do possível a partir dessa situação complexa que nós estamos vivenciando, mas em alguma medida o nosso processo de formação não pode parar, né? Então, tendo isso em mente, a Unifique tem dado suporte para que nós possamos continuar esse momento educativo, esse momento de socialização do conhecimento. Nesse sentido, daremos início à disciplina de Psicologia da Educação 3. Nessa disciplina, nós buscaremos compreender alguns aspectos ligados a processos da infância e a relação disso com aspectos eminentemente educativos, né, com processos eminentemente pedagógicos. A psicologia ela tem muito a dizer sobre como se dá o processo de constituição ou de construção da infância, bem como o processo de relação disso com questões da educação, com questões educacionais, né? Porque, em certa medida, são esses processos educacionais que constituem a infância, ok? Então, são atos educativos que auxiliam na constituição do sujeito, na construção da pessoa, enfim, como queiram expressar esse processo de desenvolvimento humano. Nós vamos tocar um pouco também na questão do desenvolvimento humano, mas é eminente voltado para processos educativos. Nesse sentido, nós trabalharemos questões ligadas à socialização primária e secundária, né? Nós retomaremos esse assunto, nós falaremos de alguns autores centrais, como Leontiev, como alguns outros teóricos da psicologia, como, por exemplo, Bakhtin, Viktor Frankl. Falaremos, evidentemente, de alguns teóricos centrais para entender o campo pedagógico, Vygotsky, Paulo Freire, Jean Piaget. Falaremos de alguns psicanalistas também muito importantes para entender a constituição da infância, como o próprio Freud, também Lacan. Tem uma teórica também muito importante chamada Françoise Doutor, que é uma discípula de Lacan, nós vamos falar sobre ela, sobre como esses processos educativos são centrais na formação do sujeito, né? A nossa disciplina ela será dialógica, como sempre, vocês já me conhecem, e eu estarei à disposição de vocês para debater essas questões ligadas, né? Enfim, debater todas essas questões e na medida em que a disciplina fosse desenrolando, né, como vocês já me conhecem, eu gosto desse processo dialógico. Então, na medida em que a disciplina fosse desenrolando, vocês podem dialogar, vocês podem dizer se a metodologia está coerente, se eu preciso mudar alguma coisa do ponto de vista metodológico, porque a disciplina é nossa. Então, nós vamos adequando isso ao momento que nós estamos vivenciando, né? Esse momento de um pouco mais de afastamento social, digamos assim. Nesse sentido, hoje eu quero falar um pouco sobre as bases do processo de socialização. O que é socializar? Socializar tem que ver com tornar-se sujeito. Tem que ver com adentrar ao campo social, né? Nós vivemos em sociedade, ou seja, um conjunto de pessoas que se organizam em prol de um aspecto em conjunto, um aspecto em comum.
nós nos organizamos socialmente, inclusive, porque de forma unitária nós somos mais frágeis. Inclusive dá para pensar, lançar um olhar sobre esse momento que nós estamos vivenciando. Por que nós nos sentimos tão fragilizados? Por que muitas pessoas, na verdade, se sentem tão fragilizadas nesse momento em que esse distanciamento ele é mais necessário? Porque nós, tanto do ponto de vista genético como do ponto de vista coletivo, nós somos seres que precisam do outro, ou de outrem, de uma outra pessoa, de outros sujeitos, para nos construirmos enquanto pessoas, enquanto sujeitos também. Então, sem essa relação com o outro, sem essa relação efetiva e cotidiana com o outro, nós não somos capazes eminentemente de crescermos, evoluirmos. E isso tem a ver com a educação, né? E pensar a educação nesses termos é fundamental, ou seja, pensar a partir do prisma da psicologia da educação, pensar a partir do prisma de como a educação nos torna quem nós somos, é fundamental, é central para que a gente entenda, inclusive, por que esse momento é tão denso, por que esse momento é tão complicado e por que a nossa sociedade está do jeito que está, tão bagunçada, certo? Então, isso é uma discussão que nós teremos ao longo da disciplina, dentre várias outras. Vocês sabem que essa conjuntura social, que esse processo de relação que nós estabelecemos no cotidiano é em grande parte o que nos torna quem nós somos, e nós vamos debater isso a fundo. A disciplina de Psicologia da Educação 3 é um pouco mais densa, nós debateremos iremos debater um pouco mais sobre questões até polêmicas, né? Sobre questões mais complexas ligadas a esse processo de construção da pessoa humana, de constituição dos sujeitos através do ato educativo. Nesse sentido, né, retomando o que eu disse lá no início, nós vamos iniciar trabalhando o processo de socialização. O que é socialização? Socialização, uma primeira premissa fundamental é de que a socialização ela se realiza sempre no contexto de uma estrutura social específica. Ou seja, nós nos tornamos sujeitos, nós aprendemos a partir dessa primeira estrutura social que nós vivenciamos. O que é chamado de momento de socialização primária. Há uma divisão central do processo de socialização. Ela é dividida em dois momentos: socialização primária e socialização secundária. A socialização primária, ela se dá na primeira instituição social a qual nós temos acesso, a saber, a família. Né? Hoje eu não vou entrar na discussão de configuração familiar, mas nós debateremos também isso ao decorrer da nossa disciplina. Existem configurações familiares diversas. Inclusive, o que é família? Tem uma definição para o que é família, tem uma definição jurídica, tem uma definição psicológica, uma definição mais ligada ao senso comum, ao que as pessoas pensam sobre o que é família. Então, depois nós debateremos essa questão mais específica. Mas é importante saber que o processo de socialização primeiro, o primário, esse primeiro momento de socialização se dá na família, na conjuntura familiar, nesse primeiro microcosmos ao qual nós temos acesso. Por que então que é importante ressaltar que a socialização se dá no contexto de uma estrutura social específica? Porque cada família tem uma configuração social, tem uma configuração relacional, ou seja, a forma como cada família se relaciona é única. É por isso que os sujeitos são diferentes. Por isso que nós temos a noção de subjetividade ou de individualidade. Porque cada sujeito, na sua configuração familiar, aprende a ser de uma forma única. Aprende a ser sujeito, a estar no mundo de uma forma única e singular.
ok? Tendo esse primeiro ponto ficado mais claro, é importante ressaltar que, ainda nesse processo de socialização primária, a estrutura social mais simples, uma estrutura social mais simples, facilita o processo de socialização. Quando você, por exemplo, quando o conteúdo que você tem que estudar é mais simples, isso facilita a aprendizagem, correto? Então, uma estrutura social mais simples vai facilitar o processo de socialização. Você vai aprender mais rapidamente. Mas, no entanto, há uma implicação muito séria aí. Se você tem um processo de socialização mais simples, em que a pessoa não tem tanto acesso à cultura, ou a culturas diversas, ou ao diálogo mais diverso, um diálogo mais aberto, há uma implicação muito séria nisso, que é a criação de sujeitos mais ou menos homogêneos. Ou seja, sujeitos acríticos, sujeitos que não são críticos, que não pensam a realidade de forma crítica. E qual é o perigo disso? Há um perigo muito sério nesse sentido, que é a criação de sujeitos massificados. O Freire falava sobre isso bastante, o Paulo Freire. A lógica do oprimido e do opressor, né? No sentido de que, geralmente, o oprimido ele tem acesso a uma educação mais basilar. O oprimido ele é alienado, ele é alheio à própria realidade. Enquanto que o opressor, ele permite ou ele prefere que o sujeito não tenha de fato acesso à cultura mais ampla. Que os sujeitos não saibam ler, por exemplo, que os sujeitos não saibam interpretar a realidade de uma forma mais coerente e coesa, porque assim é mais fácil fazer desses sujeitos massa de manobra, ou seja, sujeitos apolíticos. Por que é tão perigoso esse momento que nós estamos vivendo, por exemplo, em que há uma aversão à política? Porque só se muda a sociedade através do poder, através das relações de poder, através da política. Então, se a educação, se a psicologia da educação, se a pedagogia, se as práticas pedagógicas não formam sujeitos críticos, isso gera um perigo, isso é perigoso para a sociedade, porque sem sujeitos críticos não há, de forma alguma, mudança social. Nesse sentido, esses processos de socialização, que, como eu disse, a socialização primária que se dá na família, ele pode ser estendido em um segundo momento para outras instituições sociais. Tudo isso vocês vão ter de forma mais esmiuçada, de forma mais até simples no texto, certo? O texto que eu irei disponibilizar, que na verdade eu disponibilizei ontem, no grupo, certo? Desde ontem que esse texto está disponibilizado lá no grupo. Então, continuando. Nesse segundo momento de socialização, nesse segundo momento de construção da personalidade, de construção de quem nós somos singularmente, esse segundo momento é chamado de socialização secundária. E ele se dá em outras instâncias sociais. Ele se dá em outras instituições sociais. Se a socialização primária se dá eminentemente na família, se a socialização primária se dá eminentemente na família, a socialização secundária, por sua vez, se dá nas outras instituições sociais que acompanham o processo civilizatório dessa criança. Quais sejam essas outras instituições? São elas escola, clubes, igreja,
enfim, outras instâncias ou instituições sociais que o sujeito tem acesso, enfim, biblioteca, o contato com pessoas das mais diversas, faz com que esse sujeito entenda a realidade de uma forma mais coesa e coerente, né? Vocês sabem que tem até um ditado, né? Aquilo que não se aprende na família, o mundo ensina, às vezes o mundo precisa ensinar. Essa é a grande questão. A socialização secundária, ela está ligada a essas outras instâncias sociais às quais nós temos acesso para além da família. É nesse contexto que se dá a socialização secundária. Por que essa socialização secundária é importante? Porque é nela que nós vamos entender que o mundo é maior do que a nossa casa. Que nós... até a noção de limite, muitas vezes, é dada na socialização secundária. Porque são nesses espaços que nós vamos entender como lidar com a vida no cotidiano. E é a partir desse aprendizado que o sujeito crescerá de forma mais coerente e coesa. Então, por que é importante um pedagogo saber disso? Porque a partir do momento que você vai analisar uma criança individualmente, você tem que pensar que naquele indivíduo existem todas essas outras instâncias. Naquele indivíduo existe uma relação específica com o pai, existe uma relação específica com a mãe, existe uma relação específica com o coleguinha da escola, com o coleguinha do clube, com o professor, ou como essa criança trata estranhos, trata pessoas que ela nunca viu, né? Tem também uma implicação na sua vida, no seu cotidiano. Então, todos esses processos são fundamentais para a construção dessa pessoa, para que essa criança, quanto mais acesso ela tenha a processos culturais, mais efetivamente ela possa agir diante da própria realidade. Nós continuaremos na próxima aula essa discussão da relação entre socialização primária e secundária, e depois nós falaremos sobre a importância disso para a questão da construção social, a questão da construção da nossa própria sociedade, certo? Então nós trabalharemos essa relação e na medida em que as aulas forem ocorrendo, nós trataremos a partir de perspectivas diferentes, né? Enfim, tendo em vista todos aqueles autores que eu lancei para vocês no início da nossa aula de hoje. Ok? Então eu vou encerrar por aqui, já que eu já lancei diversos conceitos, e hoje nós debateremos também esses conceitos, e obviamente eu quero a opinião de vocês para que a gente lance um debate legal e para que a disciplina corra de uma forma tranquila e coerente, ok? Então é isso, gente. Hoje a gente fica por aqui em relação ao vídeo, certo? Mas nós manteremos contato através do grupo de WhatsApp. Todas as nossas aulas serão assim, ok? Muito obrigado pela atenção de todas e de todos. Um forte abraço. Tchau, tchau.